Vamos começar a partir do versículo 44. A parábola do tesouro escondido. Eu já preguei uma vez aqui essas duas parábolas, mas eu quero dar uma ênfase aqui, para você poder compreender. Deixa eu te falar uma coisa. Aliás, deixa eu pregar aqui que eu vou incluir. Daqui a pouco eu falo do jovem rico, para você entender o que é estar apegado em algo. A Bíblia diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O que é um tesouro oculto no campo? É alguma coisa de muito valor escondida. O reino dos céus, ele é de grande valor, mas ele está o quê? Escondido. Pronto. É isso que eu quero que você entenda. Quer um exemplo? Vamos lá. Para se chegar no elevador Lacerda, é esse o nome? É fácil? É, todo mundo sabe. Vem gente de outro país. Todo mundo sabe o caminho para chegar no elevador Lacerda. Para se chegar lá no Planalto Central, lá em Brasília, é fácil? O país inteiro conhece, só você sair perguntando, você chega lá. E outra coisa, o elevador Lacerda está visível. Quando você chega perto, você olha, você vai vê-lo lá no alto. Ah, lá ele lá. Você vê antes de chegar. O Planalto Central, monumentos, a Estátua da Liberdade, a Torre de Pisa, a Torre Eiffel, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Antes de você chegar, você já está vendo. O reino dos céus não. Só consegue ver o reino dos céus quem não vive na carne, vive no espírito. O reino dos céus, ele está oculto, escondido a todo ser humano carnal. Você só pode ter o reino dos céus, vê-lo e senti-lo em você, se você andar no espírito, se você sair da carne. O reino dos céus, ele está escondido. Só pode encontrá-lo quem sai desse mundo, quem sai da carne e quem começa a viver uma vida com Deus, uma vida espiritual. Por isso que a Bíblia diz, se eu não me engano, no livro de Filipenses, não tenho certeza, ou Efésios, sem santidade ninguém verá a Deus. É bíblico. Sem santidade ninguém verá a Deus. Olha lá, leia comigo. A exortação à paz e à pureza. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Por favor, diga para o irmão do lado: sem santificação, irmão, você não vai conseguir ver nem sentir o Senhor. E Efésios ou Filipenses? Hebreus, errei os dois. Hebreus o que? Fala aí. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Muito obrigado. Então a parábola do tesouro escondido já diz que o reino dos céus é como o tesouro escondido no campo, oculto no campo. O reino dos céus, ele está escondido nesse grande campo que nós vivemos, o campo espiritual, o mundo espiritual. Ele está escondido. E aí, continuando, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, leia comigo agora,
vende, leia comigo, vende tudo. Mais uma vez, vende tudo. Mais uma vez, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Suponhamos que uma pessoa é dona de quase todo esse espaço. Suponhamos que aqui seja um espaço enorme, digamos assim, vários alqueires, hectares, uma fazenda. E esse peão aqui, vem cá peão, aqui do lado aqui. Esse peão aqui, esse trabalhador, ele é dono só desse pedacinho de terra. Tem quanto aqui? Uns 4 metros quadrados aqui? 5 metros quadrados. Rapaz, você está... É o dono da terra também, né? Se esses 5 metros quadrados vale, um exemplo, 50 mil reais, quanto deve valer todos esses metros quadrados aqui? Uns 5 milhões, né? Só que esse homem não vende aquele pedaço de terra por nada. Eu chego para ele e falo: você quer vender esse pedaço de terra aí? Não, senhor. Por quê? Porque eu estava passeando aqui na terra, ele não viu, mas eu achei um tesouro aqui, ó. Achei um tesouro enterrado aqui. Só que esse tesouro está bem na terra dele, não é minha terra, eu não tenho direito de pegar. Está na terra dele. Eu chego para esse senhor e pergunto para ele: quer vender sua terra? Não, senhor. Oh, mas vale 50 mil, te dou 50 mil. Não, senhor. Te dou 100 mil. Não, senhor. Te dou 150 mil. Não. Te dou 500 mil. Também não. Ó, proposta final, 1 milhão. Também não. Só que aquele tesouro é tudo para mim. É muito valioso, vale mais do que tudo que eu possuo. Eu chego para ele e falo: 2 milhões, você aceita? 2 milhões, você aceita? Não. 3, Também 4. não. Ó, é o seguinte, meu terreno vale 5, quer 5? Não. Agora eu vou ter que vender além do meu terreno, que é 5 milhões. Eu vou ter que vender meu carro. Vou ter que vender os relógios que eu tenho de ouro. Vou ter que me desfazer de tudo que eu tenho. Aí eu vou e me desfaço de tudo. Pego tudo que eu tenho, dá num valor de uns 6 milhões. Eu chego para aquele dono daquela terra e falo: olha, tudo que eu tenho, tudo, eu não tenho mais nada. Tudo que eu tenho eu me desprendi para poder adquirir o seu campo. É 6 milhões, você vende? Vendo. Fechado. Então, eu me desprendi de tudo, paguei ele e adquiri aquele campo pequenininho, que contém um tesouro mais precioso do que tudo. O que significa essa parábola? Quem é esse homem? Deus. Ele é o dono da terra que está o tesouro. Vamos lá, Deus é dono do quê? Da terra, correto? E o tesouro é o quê? Vai, gente, pelo amor de Deus, fale. Quem falou vida eterna? Foi o senhor? Parabéns. Deus é o dono da terra, e nessa terra tem o maior tesouro que existe. Que tesouro é esse? A vida eterna. Quanto vale a vida eterna? Vamos lá. Se você estiver morrendo, você está com uma doença agora. Você está com uma doença raríssima e você vai morrer daqui a 1 mês.
e só existe um médico que consegue fazer essa cirurgia e te dar o medicamento correto e você vai viver. Só que ele cobra 20 milhões de reais. Só que tudo que você tem no banco é 20 milhões de reais. Você paga os 20 milhões para continuar vivo, ou você aceita morrer e deixar o dinheiro guardado lá? Se você morrer, não valeu de nada os 20 milhões. Você vai pagar. Mas analise uma coisa. O senhor tem quantos anos de idade? Posso perguntar? 65. 65. Suponhamos que o senhor venha viver até os 100 anos de idade. Ele tem mais quantos anos pela frente? Mais 35 anos pela frente. Então ele pagaria 20 milhões por 35 anos. Se você tiver 85 anos de idade, você paga 20 milhões por 15 anos de vida. Se você tiver 90 anos para viver mais 10 anos, você paga 20 milhões. Ou seja, se 10 anos, 15 anos a mais ou 20 anos de mais, você daria tudo que você tem, quanto vale a vida eterna? Aí, eu não estou falando de 10, eu estou falando de 1 milhão de anos, 10 milhões de anos, 20, é para sempre. Quer dizer, não tem preço, é inestimável. Deus está dizendo que para a pessoa adquirir a terra prometida, que é o reino dos céus, e o tesouro que está nela, que é a vida eterna, você tem que fazer como aquele homem fez. Não é vender tudo que tem e dar, mas é se desprender de tudo. Tem mãe que está presa a filho. Tem mãe que está presa ao filho. O coração dela está no filho. Mulheres que estão presas ao marido. Homens que estão presos à esposa. Pessoas que estão presas ao passado. Homens que estão presos ao trabalho. Pessoas que estão presas a uma casa, a um carro, ao dinheiro, a coisas materiais e terrenas. A pessoa tem um dinheiro no banco e está presa naquele dinheiro. Nem tirar o dízimo ela tirou daquele dinheiro lá. Está preso. O coração da pessoa está ali. O problema não é ter dinheiro. O problema é colocar o coração no dinheiro. E o ser humano é propício a isso. Por isso que a parábola, Jesus já disse, vende tudo que tens. Porque o ser humano é ganancioso. O ser humano é materialista. Só pode alcançar o reino de Deus a pessoa que se desprende de tudo. Você pode ter casa, você pode ter carro, você pode ter dinheiro, não tem problema nenhum. Mas você não pode ter o coração em nada. Dinheiro é feito para gastar. O carro é feito para andar, vai bater, vai riscar. É lata, não vale nada. Pais que são obcecados pelos seus filhos. Filhos que são obcecados pelos pais. Não cresce, não amadurece. Com todo respeito, se está cuidando da mãe, tudo bem. Mas tem filho que tem barba na cara e não sai debaixo da saia da mãe. Filho que tem barba na cara não sai debaixo do braço do pai. O
meu pai olhou para mim uma vez, meu pai falou para mim: filho, se eu morrer, você morre junto. Você lembra? Aí eu falei: por quê, pai? Ele: por quê? Porque você vive nas minhas custas, nas minhas costas. Come porque eu dou de comer, tem roupa porque eu compro para você. Você não vai crescer não? Não vai virar homem não? Eu falei: eita lasqueira, 18 anos saí de casa. Eu falei: vou. Eu vou, não foi? Eu saí, falei: não, tem que sair de casa. 18 anos não saí de casa. Comecei a viajar, vou jogar futebol, vou fazer alguma coisa, dormia na praça. Eu vou viver minha vida. Saí do futebol, o pastor falou: vem morar na igreja. Eu falei: pô, ainda bem, vou morar na igreja. Fui morar para a igreja. Aí eu ralei, comi o pão que o Satanás amassou na obra. Passei fome, meu pai sabe disso. Meu pai era proibido de me levar comida na igreja. Se ele levasse comida, o pastor me expulsava da igreja. É ou não é, pai? Eu lavava minha roupa, passava minha roupa, fazia minha comida. Não podia pegar dinheiro do meu pai, que era empresário, minha mãe empresária. Não podia pegar nem comida dos meus pais. Passei fome. Porque se eu desobedecesse o pastor, ele me mandava para a rua. Ele falava: você vai ter que voltar a morar com seus pais. Eu falei: cruz credo, morar com meu pai de novo? Não. Meu pai falou que se ele morrer, eu morro junto, que eu tenho que virar homem. Então tem pessoas que estão presas a outras pessoas. Você tem que estar preso a Jesus Cristo, não a ser humano nenhum. Se prenda a Jesus Cristo, se prenda a Deus. Gente, eu sou completamente apaixonado por essa mulher aqui. Completamente apaixonado por ela. Pergunta para ela se um dia ela quiser sair da obra. Se eu vou junto com você, se você quiser sair da obra. Falei para ela: está cansada, quer sair da obra, não quer mais? Arruma suas coisas, vai embora que eu não vou. Sou apaixonado por ela. Mas se tiver que escolher entre ela e o meu Deus, vai tarde. Ajuda até a arrumar as malas para ir embora. Vai tarde. Eu não estou preso. É minha família, é minha esposa. Eu amo ela. Eu a amo, sou apaixonado por ela. Meu filho. Não sou preso a nenhum dos dois. Nem pai, nem mãe, nem ninguém. Não sou preso a um carro. Não sou preso a dinheiro. Não sou preso a nada. Eu já contei uma história para vocês aqui. Cheguei na Bahia. Uma pessoa me chamou e falou para mim: ó, corta o missionário João de deputado federal. Eu falei: mas por que eu vou cortar? Não, porque você precisa pensar no seu futuro. Como assim? Você é pastor, não tem nada, não tem casa. E o que vai ser do teu filho? Eu falei: mas a herança do meu filho é o evangelho. Assim como eu venci, o meu Deus vai dar vitória para ele também. Não, mas o senhor precisa ter alguma coisa. Eu vou dar 500 mil reais para o senhor, R$500 mil. O senhor compra uma casinha para o senhor. Vou ajudar a igreja com R$1 milhão e a igreja me apoia para deputado estadual. E a pessoa falou ainda para mim: vamos almoçar. E ela queria um almoço e falou que ia pagar o almoço no Outback. Aí fui eu e minha esposa lá. Quando ela fez essa proposta, minha esposa deu risada, eu também dei risada. Eu falei: não, eu não quero dinheiro nenhum não, eu não vivo por dinheiro, eu vivo para a obra. A pessoa ficou com raiva, chamou a garçonete, pediu a conta. A garçonete falou: como é que é o pagamento? Ela falou: individual. Falei: lascou, como é que eu vou pagar o Outback? Eu fui confiando que ela falou que ia pagar. O prato de comida lá, meu irmão, é R$100 e poucos. E a minha esposa, o Outback, foi: não, ela vai pagar tudo. Ela chamou para um almoço, ela quer conversar com a gente. É uma doutora. Chegou lá, a mulher pediu a conta à parte. Levantou, foi embora. Foi ou não foi, Laura? Rapaz, nunca vou esquecer disso na minha vida. Vai comprar o Satanás com o capeta que eu carrego com o dinheiro. Aqui pro diabo. Isso daí não é, o Marcelo sabe isso aí. Daí é uma poucas propostas. O diabo, ele fez comigo várias vezes, igual ele fez com Jesus: se prostrado me adorar, te dou tudo. Lá no Ceará eu fui negociar televisão para a igreja. A televisão valia R$80 milhões. Eu fui comprar e negociei a televisão em 3 meses de negociação, consegui por 18 milhões.
Aí o homem descobriu que o apóstolo tinha autorizado a negociar por 28 milhões. Ele falou para mim, me dá 20 milhões pelo menos, e eu coloco 2 milhões a mais, por 22 milhões, está dentro do orçamento, eu te repasso 2 milhões de reais e fico com 20. Eu falei, o senhor quer me dar 2 milhões então, é isso? Ele falou, eu vou te dar 2 milhões. Se o apóstolo, fiquei sabendo, alguém de dentro vazou a informação, que ele deixou você negociar por 28 milhões, ficou muito baixo. Vamos fechar por 22, eu fico com 20 e te repasso 2 milhões. Eu não dei um soco na cara dele porque eu sou homem de Deus. Saí de lá, não comprou televisão nenhuma. E não comprou televisão porque eu não aceitei barganha. Eu fiquei pensando, se eu não aceitei 2 milhões de propina de barganha, eu vou aceitar 500 mil, nem por dinheiro nenhum nesse mundo. Tem gente que por 2 milhões de reais mataria. Aliás, por 2 milhões não. Por menos, por 500 mil sai matando qualquer um. Até por menos, né, gente? Cruz credo. Então entendam, para ter o reino dos céus, você tem que se desprender de tudo. E quando você se desprender, o diabo, ele vai vir e vai te oferecer uma bandeja. Satanás, ele vai tentar te pegar, ele vai jogar isca, ele vai armar armadilha para você, armar arapuca. E se você não tiver com a tua fé solidificada em Deus e no reino dos céus, você cai. Por isso que você tem que viver desprendido, desprendida 100% de tudo. Não é que você vai vender tudo, vou ficar sem nada. Não, você não pode ter o coração em nada. Nada. Mais abaixo, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura o quê? Boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande, tendo achado uma pérola do quê? Grande valor. O que é uma pérola de grande valor? Inestimável. Algo que não tem preço, é o reino dos céus, é a vida eterna. A vida eterna não tem preço. Aí ele foi lá e se desprendeu de tudo o que ele tinha e comprou a pérola. Jesus, ele deixou bem claro que só vai ter o reino dos céus e vai ter o tesouro, que é a vida eterna, para aqueles que não tiverem presos a nada. Ao contrário disso, em Lucas, no capítulo 18, um jovem rico procura o Senhor Jesus Cristo e pergunta assim: mestre. Então certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamais bons? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então Jesus falou para ele claramente: você observa tudo? Observa. Então agora vai e vende tudo que tem, porque está faltando isso. Aí Jesus, no versículo 24, diz: o perigo das riquezas. O perigo das riquezas. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por que quase nenhum vai conseguir isso, França? Porque normalmente o rico, ele não pode ser rico. O rico, ele tem que pegar a sua riqueza, ele tem que ajudar o próximo.
E normalmente quem é rico não quer dividir a riqueza e não quer ajudar o próximo. Quão dificilmente o rico entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Olha para o Bispo França. Eu estive em Jerusalém, Israel, 7 vezes. 7. E tem uma porta central em Jerusalém, onde os muçulmanos fecharam ali, porque eles não querem que o Messias entre por ali. Eles fecharam aquela porta. Mas aquela porta era a principal, e do lado daquela porta tem vários buracos pequenos, portas pequenas. Aquelas portas eram chamado fundo da agulha. Por quê? Hoje tem iluminação no poste, não tem? À noite você anda, você está enxergando, não é isso? Antigamente não. Antigamente não existia poste de luz. Quando escurecia, ninguém via mais nada. Quem morou na roça sabe como que é. Quem morou na roça? À noite, todo mundo caminhava no escuro. Não se vê nada. Se os inimigos viessem contra Israel e a porta grande estivesse aberta, eles invadiam Jerusalém, que era a cidade mais cobiçada, e tomava Jerusalém. Eu já preguei aqui sobre as cruzadas, sobre a igreja católica, o Papa Urbano II, do século XVI, a morte dos judeus. Eu já preguei aqui teologia também, a expulsão dos muçulmanos, a posse da igreja católica no século XVI em Jerusalém, e já peguei para você sobre a revolução de Saladino e os muçulmanos para tomar Jerusalém. Quem frequenta as minhas reuniões sabe do que eu estou falando. Então, eles fechavam a porta principal, abriam o fundo da agulha. Para quê? Para passar só de um em um homem. Só que o problema é que os homens antigamente carregavam o camelo. O camelo era usado para carregar alimentos, farinha, arroz, com alimentos. E na hora de entrar no fundo da agulha, o camelo não conseguia passar, porque o fundo da agulha é pequeno. Então o que o dono do camelo tinha que fazer? Tinha que pegar o alimento, carregar nas costas e prender o camelo do lado de fora. Isso a partir das 18 horas. E só pegava no dia seguinte, quando abria a porta central, para poder entrar com o camelo. Alguns camelos, por serem pequenos e magros, eles tiravam a comida, ajoelhavam o camelo, e depois que o camelo estava de joelho, os 3 homens iam lá e empurravam o camelo para dentro. E o camelo passava apertado. O que significa dizer? Para entrar no reino dos céus você não pode estar carregando nada, você tem que estar de joelho, prostrado aos pés de Jesus com humildade. E esse rico não estava aos pés de Jesus, não foi humilde e estava carregando o dinheiro no coração. Em Mateus capítulo 5, está escrito os 2 senhores, ou é capítulo 6? E está escrito assim, capítulo 6, versículo 24, os 2 senhores. Leia comigo aí. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Toda igreja, leia em voz alta agora, depois do ponto. Toda igreja junto, vamos lá. Não podeis servir a Deus. E assim, isso aí sou eu que estou dizendo. Quem é que disse isso? Jesus. Não podeis servir a Deus ou a riqueza. Faz a tua escolha. Ou você serve a Deus e tem paz e tem liberdade, ou você serve a riqueza e fica preso, escravo do dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo. Leia comigo. Nada temos trazido para o mundo.
nem coisa alguma podemos levar dele. Calma que não acabou por aí não. Tendo com que vestir, sustento e com que vestir, sejamos contentes. Ou seja, não é só comida e vestir, mas tendo o necessário, esteja contente. Tem gente que nunca está contente com nada. Mas por que não está contente com nada? Porque ela não está preocupada com o que ela tem. Ela quer ter mais do que o que o outro tem. Versículo 9. Ora! Que querem ficar o quê? Os que querem ficar o quê? Os que querem ficar ricos caem em tentação. E é o quê? E cilada. Quer dizer que a riqueza é uma tentação e é cilada. E em muitas concupiscências significa desejos da carne insensatos e perniciosos, as quais afogam os homens o quê? Ruína em perdição. Quem quer ficar rico, meu irmão, e só pensa no dinheiro, vai cair na ruína e perdição. Vai se afogar na ruína e perdição. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz do quê? É a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E olha que interessante, acerca dos ricos. Põe para o lado aí, a caneta aí para o lado. Exorta os ricos do presente século. Olha só. E quem já é rico? Bispo, quem tem dinheiro e está na igreja? Quem tem casas, tem uma conta bancária com dinheiro, ou empresário, empresária, a Bíblia está dizendo para exortar. Que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiqueis o bem, sejam ricos do quê? De boas obras, procura ser rico de boas ações. Leia agora. Leia comigo. Generosos em dar e prontos para quê? Sabe quando você vai ver um rico generoso e dar e pronto para repartir? É muito difícil. Quando a pessoa não é rica e ela não tem o coração em nada, ela está pronta para dar e para repartir. Quem tem dinheiro normalmente é duro de coração para dar. Falou em dinheiro, a pessoa faz até bico torto. O pastor fala de oferta, a pessoa não quer nem voltar mais para a igreja. Fala de tudo, menos de dinheiro. Falou de dinheiro, você pode ver, quer um exemplo disso? Você deve ter algum familiar que mete o pau na igreja só por causa do dízimo e oferta. Você deve ter algum amigo, algum familiar que fala mal por causa do dinheiro. Normalmente quem fala mal da igreja é por causa do dinheiro. Por quê? Porque o coração dessas pessoas estão apegadas no dinheiro. Às vezes não tem nada, mas o pouco que tem, eles são apegados. Tem pessoa que pode fazer oferta de 200, ela faz com 100. Tem pessoas que podem fazer oferta com 5.000 e faz com 1.000. Aí você olha a pessoa dando oferta de 1.000 e fala, nossa, oferta de 1.000 é uma boa oferta. Aquilo é dinheiro para sua nariz. Ela poderia fazer com 5 ou 10 mil, mas não faz porque o coração está no dinheiro. Então, não tem como entrar no reino dos céus e possuir o tesouro que é a vida eterna, tendo o coração nas coisas terrenas. Por isso que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quer dizer, as coisas aqui da terra você pode ter, mas você não pode ficar pensando, você não pode colocar o coração. O que é pensar? Olha lá, pensai nas coisas lá do alto.
Aonde está o coração? Está aqui, o coração é o nosso pensamento. Quando a Bíblia diz pensar nas coisas do alto, põe o coração nas coisas do alto. Você pode lutar, ter sua casa, teu carro, teu dinheirinho para passear, mas o teu coração tem que estar nas coisas do alto, não nas coisas daqui de baixo. É o que está em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Fique em pé no seu lugar.